Aos irmãos do Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, no livro do Cordeiro, abra o santo livro, por gentileza. Ezequiel 34, versículo de número 1 em diante. Glória a Deus. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza, e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas, comer a gordura e vos vestis da lã, e matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer. A perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim apacentam por não haver pastor, e tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalham. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacento as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores. Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas. E eles deixaram de apacentar as ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmos. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, e livrá-lo-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão. Tirá-lo-ei dos povos, e as congregarei dos países, e as terras a sua própria terra. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios, e em todas as habitações da terra. E em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei. Apacenta-los-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso, o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo, julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas
para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará, e o meu servo Davi que apacentará, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse, e farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com que as feras da terra e habitarão em segurança no deserto, e dominarão nos bosques, e delas e dos lugares ao redor do meu aldeio farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção serão, e as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor. E quando eu quebrar as ataduras do seu jugo, e as livrar da mão dos que serviam delas, não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante, e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu, o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus me conceda saúde nessa hora e energia para pregar, porque não tenho saúde nesse momento. Garganta inflamada, com a energia um pouco para baixo, mas uma palavra que falou profundamente no meu coração por esses dias. E depois um pouquinho d'água, por favor. E é uma advertência para os nossos dias. Uma coisa que Deus e a sua palavra nos mostra é transparência, amado. Talvez o que a sociedade, governos, homens, mulheres, criança, ainda que inocente, não tenha é transparência, honestidade, sinceridade. Nós temos em média cerca de 30 mil pensamentos por dia. E possivelmente os nossos pensamentos vagueiam por territórios não bem quistos pelo Senhor. E se possível fora expor o que pensamos, o que vemos, as caladas da noite, obrigado, amado, as espreitas, sem que ninguém nos perceba, certamente seríamos reprovados pelo Senhor, talvez até pela sociedade, pela esposa, pelo marido, pelo patrão, porque Jó diz que o homem bebe iniquidade como se fosse água, e Deus não tem corporativismo, amado. A Bíblia expõe o pecado de Noé, se embebedou com a vinha, ficou nu, bêbado, o homem que construiu a arca, o único homem do seu tempo que ouviu Deus e fez um monumento estrondoso, grandioso, monumental, se embebedou, ficou nu. Não escondeu o pecado de Abraão, mentiroso Abraão, Isaac. Não escondeu o pecado de Davi. Não passou a mão na cabeça de Saul. Não passou a mão na cabeça de Pedro, Judas. Não passou a mão na cabeça de ninguém, irmão. Deus tem compromisso com a verdade. E uma das coisas que o Senhor abomina, amado, é a hipocrisia.
E o que eu estou pregando aqui é debaixo de muito temor, até porque as escrituras dizem que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eclesiastes 12:14 diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde, obedeça os seus mandamentos. E eu não sei se você percebeu, de 2025 para cá, nós vemos uma série de escândalos no meio da igreja. Uma série de escândalos. Escândalos de longe e de perto. O norte e o nordeste, chama. Deus está levantando a saia. E está expondo a vergonha da liderança eclesiástica da igreja. Pastores envolvidos em escândalos, crime, coisas hediondas, que, como diz em Efésios, não é nem lícito mencionar. Efésios diz: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, porque o que eles fazem, até dizer, é torto. Efésios capítulo 5, está escrito assim. Escândalo. Um pastor com mais de 6 anos envolvido com a nora, tendo um relacionamento com a esposa do seu próprio filho. Você tem noção do que é isso, gente? Não, sério. Como que eu vou ter um envolvimento com a futura esposa, com a esposa de Deus, amado? Não, pensa, para pensar. Para pensar, amado. Coisa nojenta, sórdida, repugnante. Adultério. Ano passado, um pastor muito conhecido no Rio de Janeiro, Tiago Alicerce. Tá bom, mano, tá bom. Estou sem saúde nenhuma, deixa tranquilo. Tiago Alicerce, mais de 14 anos em adultério, mano. 14 anos pregando, 14 anos em púlpito, 14 anos lecionando, ensinando, debatendo em podcast, rádio, adúltero. Deus foi lá e levantou a saia. Pastor Anderson Silva, acusado de desvio de dinheiro, foi deposto da sua função pastoral. Um homem que viajou inúmeros países, centenas de países, pregando, mais de 500 mil, acusado. Falou condenado, acusado. Mas o ministério afastou, então alguma coisa tem. 500 mil, amado. 500 mil reais. Agora, recentemente, acho que é senadora, se eu não me engano o nome dela, está tendo ali uma CPI, sei lá, alguma coisa na área da política. Igrejas envolvidas nesse escândalo do INSS. Igreja, pastores, mancomunado com a política, em dinheiro ilícito, sujeira, bandidagem, amor. 2025 para cá. Pastor Paulo Júnior, mas ele com um caso à parte, reconheceu o seu pecado com hombridade, que era um homem duro, às vezes arrogante, prepotente, um homem de dura serviço, reconheceu, confessou o seu pecado, está em processo de tratamento. Para 2025 foi um ano tenebroso, tenebroso. Nós coisas sujas, hedionda. E
Irmãos, Deus não vai ter o culpado por inocente, não. Tem certos textos da Bíblia que eu digo que a gente deve orar para que a gente não faça parte de tais profecias. Por exemplo, Jesus diz, por se multiplicar, Mateus 24:12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é uma iniquidade? Eu canso de ensinar aqui. O que é uma iniquidade? É um pecado conhecido, deliberado, eu sei que é e cometo. E isso já não mais me pesa o coração. Um pastor agora recentemente, ele disse que Deus disse para ele que ele pode pregar xingando. Gente, é muito que a gente está, mano. Que mundo é esse louco? O Espírito Santo disse para ele dizer as coisas bárbaras que ele diz. Ele amaldiçoa o Rio de Janeiro, ele amaldiçoa o INSS, ele amaldiçoa o Detran, ele amaldiçoa os magistrados, ele amaldiçoa o Estado. Ele diz, seja consumido de peste, que os hospitais enlouqueçam. A minha pressão baixa, mano. O cara tá famoso. E depois as pessoas chamam. E as pessoas dão crédito. É onde que Isaías ficava louco e disse: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? A mentira está tomando o lugar da verdade. Os mentirosos estão sendo vistos como verdadeiros. Só que Deus não deixa passar. Não faça parte dessas profecias. Não faça parte dessas profecias. Foi preso agora 3 enfermeiros, técnicos de enfermagens, um homem e 2 mulheres. As mulheres davam cobertura para o homem injetar, manipular medicamentos e às vezes desinfetante ou detergente, uma coisa do tipo assim, na veia das pessoas, para elas morrerem. E ele ficava olhando, injetava e ficava olhando a pessoa morrer, tendo prazer na morte. Aí quando os médicos vinham, porque apitavam o equipamento, ele voltava a fazer massagem cardíaca, ele está passando mal, ele está passando mal. E as mulheres davam guarida para esse serial killer, esse monstro, que era para salvar, fez um juramento de salvar, mas matava. E uma das mulheres, sabe o que ela é? Crente. Crente. Ah, pastor, mas é da CCB, lá é uma seita, não interessa, lá fala de Deus, lá eles utilizam a Bíblia como livro de regra, de fé e prática. Eu fiz um vídeo, você imagina aquela mulher, amado, no culto da CCB, levantando as mãos, adorando, fechando os olhos, orando a Deus, toda recatada, toda bonitinha, técnica de enfermagem, bem sucedida, profissional, um monstro, amado. Aí Paulo, profetizando em 2 Timóteo 3, disse assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o seu poder. Foge também desses. Mais amigo dos prazeres, não comete crime hediondo, mas tem mais prazer nas coisas terrenas do que nas coisas de Deus. Profecia dos últimos tempos. Profecia dos últimos tempos. Onde você tem alegria, amado? Onde está o seu prazer, o seu deleite? Tem gente que tem mais prazer numa pizzaria. Você está pregando como? Não, não estou dizendo isso, amado. Também vou, também faço, quando oportuno, quando dá. Estou dizendo que tem gente que tem mais prazer nisso do que nas coisas espirituais. Tem mais prazer num shopping, num sítio, numa praia, numa pizzaria, num aniversário, num casamento, no sair, no beber, no comer, no vestir. Está inserido também na profecia. Aí todo mundo
quer o Senhor, quer orar, quer isso, quer aquilo. Profecia dos últimos tempos. Profecia dos últimos tempos, apostasia. O Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela mentira de homens que falam, tendo a sua própria mente cauterizada. Isso não te afeta? Isso não faz você orar? Isso não mexe com você, não muda a sua rotina? Pedro profetizou que assim como surgiram falsos profetas, há também vai haver falsos mestres, falsos doutores, que introduzirão dissimuladamente heresias de perdição, ao ponto de negar o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. Profeta aí, bonitão, Leonardo Salles, o nome dele. Mais de 16 igrejas fechou. Um empresário renomado investiu mais de 2 milhões que acreditava no ministério dele. Escândalo, falsas profecias, coisas hediondas, sórdidas. Ó, muito. Aí sabe o que acontece quando fecha? As ovelhas, ó, dispersa, espalhadas, sem rumo, sem destino. O cão volta ao vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Judas diz que esses homens são rochas submersas. Eles sentam nas festas de fraternidade e banqueteiam-se com a igreja. Irmãos, eles dão uma de crente, amado. Eles vão ali, eles participam da ceia do Senhor, eles participam da festa ágape, e a Bíblia diz por boca de Judas, carta de Judas 1, versículo 12 em diante: pastores que apacentam a si mesmo, não estão subordinados a ninguém, não dão conta a ninguém. Ninguém sabe quem os consagrou, quem os levantou. Eles não dão satisfação a ninguém, fazem o que bem entendem. Pastores de si. Judas diz, eles são nuvens sem água, eles não têm a palavra. Por isso o vento os carrega facilmente, porque eles são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. São árvores em plena estação dos frutos, desprovidos duplamente, mortas e desarraigadas. Judas fala coisas duríssimas. São murmuradores, descontentes, andam segundo as suas próprias paixões. A boca vive promulgando grandes arrogâncias. Ou seja, são jactanciosos, contadores de histórias. Você já viu? Quer chamar atenção, sabe de tudo, fala tudo. Isso é perfeito. Esse ser humano é perfeito. Deus está na minha frente. A sua boca vive propagando coisas arrogantes. São aduladores dos outros, movidos por interesse. Aonde a gente vai parar? Tito diz que todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Um desses pastores lá do norte, uma cantora foi lá, ele falou, vamos almoçar. Aí levou ela no restaurante. Chegou lá no restaurante, eu cantando uma música secular. Música secular comum. Sei lá, uma MPB, eu não sei. Alguma coisa. A cantora disse. Quando começou a cantar, ele, vamos embora daqui! Esse ambiente não é ambiente para cristão! O pastor já fez o pedido, não! E foi embora. Era o que estava envolvido com a própria nora. Santarrão, né? Não posso ouvir uma música secular sequer. Num restaurante, não posso.
Aí Tito, Paulo escrevendo a Tito, diz assim: portanto, a mente como a consciência dele estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. Por isso, são abomináveis, desobedientes, reprovados por toda boa obra. São profecias das quais a gente deve orar para a gente não fazer parte dela. E isso digo por mim, que estou no estado de pastor. Disso que eu estou pregando. Olha que profecia duríssima. Jesus Cristo disse que naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura nós em teu nome não profetizamos, nós em teu nome não expelimos demônio, nós em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Acharam que ia ser aceito pelo céu, pelo Senhor, porque pregaram, cantaram, expulsaram demônio, fizeram milagre, prodígio e maravilha. Isso não leva ninguém ao céu. O que leva alguém ao céu é a fé em Jesus e um coração arrependido. Uma árvore que dá fruto. E ouça, Jesus Cristo disse em Lucas 12:48: a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Esses pastores estão e serão cobrados de tudo que o Senhor lhes confiou. É por isso que Deus diz: eu sou contra esses pastores. Imagina Ezequiel pregando isso aqui. Você acha que Ezequiel estava igual um pastor presbiteriano pregando isso aqui? Qual era o espírito que Ezequiel estava pregando isso aqui? Além do meu, amor. Mas muito além do meu. Você acha que está denso a forma que eu estou pregando? Imagina Ezequiel, inspirado poderosamente pelo próprio Espírito do Senhor, para profetizar e escrever. Imagina o choque que veio no espírito de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor. Não foi, amados irmãos, uma inspiração que brotou do coração de Ezequiel. Foi Deus entregando a Ezequiel o estado da liderança. Imagina o choque mental de Ezequiel. Imagina o choque que foi. E a gente aqui sabe como foi, amado. O choque. Como foi o escândalo. Insônia. Choro. Pessoas em estado quase que de depressão. Aí Ezequiel, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Como assim, Senhor? Contra os pastores da sua casa? Contra os seus pastores? Sim, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores, um oráculo de maldição, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo. Ou seja, pastores jactanciosos, vaidosos, eles não apacentam aquilo que o Senhor lhe confiou, eles apacentam a própria vida, cuidam só de si. Quanto entra na conta, o terno que tem, a roupa que tem, o carro que tem, a casa que mora, os lugares que viaja, ele cuida só de si. Apacentadores de si. Aí Deus falando para o profeta: não apacentarão os pastores as ovelhas? Não eram as ovelhas que eram para eles apacentarem? Mas eles estão apacentando a si mesmo. Como assim? Apacentadores de si. Narcisistas. Jactanciosos, arrogantes, avarentos, presunçosos, malignos, soberbos. São tais pastores. Isaías 56:10: os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos. A Bíblia chama eles de cães. Cães, amado, cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Jeremias 10:21: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscam ao Senhor.
Por isso, não prosperam, e todos os seus rebanhos se acham dispersos, estúpidos, nércios, ébrios. Jeremias 12:10. Muitos dos pastores destruíram a minha vinha, pisaram o meu pinhão, a porção que era o meu prazer, tornaram-se em deserto. Deus está irado, irmãos. Será que você não entende isso? Deus está irado. Deus está irado para a nossa nação, amado. Pastores envolvidos em aborto, trambicagem, dinheiro ilícito, política, adultérios, crimes, irmãos. A igreja está sendo envolvida nessa lambança. Pornografia, coisas baixas, de baixo calão, amado. Você já se esqueceu do caso de Flor de Lis? Casa de swing, amado. Orgia, bacanal, me perdoe a palavra. Coisas hediondas. E assassinato. Eu preguei aqui sobre as 7 trombetas. Quando a gente lê aquilo ali, parece que Deus é mau. É pouco. É pouco. É pouco. Quinta-feira eu vou falar sobre as 7 taças da ira de Deus. Você vai ver o que Deus vai fazer com essa terra, amado. Você vai ver. Parece que Deus é mau, não é. O ser humano que é. Deus é justo, amado. O homem merece. O homem merece. Abusadores de criança, monstros. Jeremias 23:1. Aí dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo, vós dispersaste as minhas ovelhas, e afugentaste, e dela não cuidaste, mas eu cuidarei, ó glória, e vos castigarei a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Esses homens estão brincando com coisa séria, mano. Igreja não é parque de diversão, não é promoção, não é lugar onde as luzes da ribalta estão para alguém se exaltar ou lograr vantagem, seja de qual ordem for, fora das prescrições bíblicas. Ezequiel 13:19. Vós profanaste o meu povo por punhado de cevada e por pedaço de pão, para matar-lhe as almas que não haviam de morrer, e para preservar com vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim o meu povo que escuta mentira. Mata quem merecia viver e preserva quem merecia morrer, e prega mentira, e o povo ouve. E o povo ouve. Miqueias profetiza dizendo: os seus cabeças, cabeça fala de guia, seus líderes, seus pastores, seus cabeças dão sentença por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós, nenhum mal nos sobrevirá. Deus não está me usando para profetizar? Deus não me usou para revelar? Olha, orei, o demônio saiu. Não está o Senhor no meio de nós? Não, não está. Não está. Eu não vou conseguir terminar essa mensagem. Eu não vou conseguir. Não vou conseguir pregar como eu queria pregar. Que Deus me dê graça para isso. São homens que apacentam a si. São devoradores de ovelha, irmão. Isso é uma coisa muito baixa. Olha o que Ezequiel profetizou. Sabe o que eles fazem? Comeis a gordura, vestivos da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Eles são devoradores de rebanho. A gente não tem noção do que é isso, mano.
Aí a ovelha, sabe o que ela pensa? Vão acreditar em quem? Em mim ou no pastor? Vão acreditar no pastor. Vão acreditar nele. Eu vou sair como rebelde, como que causa dissensão entre os irmãos, semeadora de contenda, mentirosa, espírito de Jezabel, prostituta, e ele como centarrão, vítima. Se alimentam da gordura da ovelha, eles se vestem da lã, ou seja, destroçam e se alimentam de tudo, deixa sobrar nada, nada. Paulo sabia disso quando ele fundou a igreja de Éfeso. Ele disse: depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Não vão poupar. Vocês devem estar atentos. Eles são malignos, sorrateiros. Eles se vestem de ovelha, mas eles são lobos. Se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar discípulos atrás de si. Jesus Cristo disse: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O mercenário não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário, ele foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. É isso que ele faz. Mas o que era para ele fazer? Ezequiel disse: olha só como é que é o contraste. A fraca não fortaleceste. O que era para ele fazer? Fortalecer a fraca, encorajar a fraca. A doente não curaste. O que é curar aqui? É tratar, cuidar da ferida, da enfermidade. Como? Com orientação bíblica, sendo respeitoso, cuidadoso, atencioso. A quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas domina sobre elas com rigor e dureza, tirania, medo, intimidação, para manter o aprisco todo no seu próprio domínio. O resultado disso, sabe qual é? Dispersão. Versículo 5: assim espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Quando um rebanho é afetado, as ovelhas se espalham. As bestas feras, o que elas fazem? Opa! Alimento. Como Jesus disse em Mateus 26:31, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. A profecia de Zacarias, capítulo 13. O pastor não deve dominar com tirania, mandar em quem você vai casar, com quem você deve casar, com quem você deve namorar, que roupa você deve vestir, que casa você deve morar. Que conversa é essa, gente? O que é isso? Me perdoe, irmão, mas você sente o Espírito da igreja, mano. E aqui eu não estou atingindo a religião de ninguém, não é isso não. É porque tem gente que trata certa liderança como isso. Como isso. Como guru. Vocês não têm noção de coisas que eu tenho tratado por esses dias. E nem eu tinha noção. Vocês não têm noção. E nem devem ter. Nem devem saber. Não convém a vocês. Mas foi uma coisa que está me deixando. Eu estou ficando cabelo branco já, mano. Estou ficando cabelo branco. Minha barba está embranquecendo. Cabelo branco. Gente, eu estou ficando velho, Jesus. Mas rebata logo. A energia está drenando. Estou ficando dor nesse. Meu Deus do céu. 1 Pedro ensina como o pastor deve pastorear, sem tirania, sem autoridade, sem autoritarismo, sem intimidação, sem sonhos que não existiu, sem revelação que nunca viu. Deus é contra esses pastores. Deus é contra esses pastores. Olha o que Deus disse, Ezequiel 34, versículo 6 em diante. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes
e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque, irmão. 16 igrejas fechadas, que tinha mais de 1000 pessoas. E onde estão essas pessoas? No mundo, amado. Sabe por quê? Não vieram a sua fé em Jesus, mas no homem. O homem cai junto. Porque a fé não está firmada em Cristo, nem no seu evangelho. Onde está? Está no homem. Está no homem. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que as minhas ovelhas foram entregues à ave de rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Ou seja, vocês vão ter que dar conta dessas vidas que eu lhe confiei. Esses homens não têm noção. Eu vou dizer, o inferno os aguarda. Que Deus lhe dê graça. Mas o inferno os aguarda. Se não houver arrependimento, o inferno os aguarda. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas, porém termo no meu pastoreio, e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca. Onde está a ovelha? Na boca deles, para que já não lhes sirvam de pasto, se alimentam delas. Versículo 17. A advertência foi severa, não foi, contra os pastores? Mas também tem advertência para ovelhas. Porque tem ovelhas e ovelhas. E Deus adverte isso. Porque tal qual é a liderança, tal qual também é o rebanho. Porque a ovelha, por mais que seja ovelha e tenha suas limitações, ela também tem as suas responsabilidades. As suas responsabilidades. Olha o que Deus disse para Ezequiel. Quanto a vós outras, ó vós ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, escute isso, amado. Escute isso e bote na tábua do teu coração. Eis que julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bode. Acaso não vos basta boa pastagem? Ou seja, não está bom para você a pregação do Evangelho? Não está bom para você o santo ou sacro Evangelho? Uma pregação sem mistura, sem teatro, sem show, sem circo. A vez de pisar aos pés o resto do vosso pasto, ou seja, você se alimenta do bom e quando você está saciado, sabe o que faz? Suja. Para quê? Para que o outro não coma. E não vos basta ter desbebido as águas claras? Sim, claro que sim. A vez de turvar o resto com os pés, ou seja, bebe a água limpa, quando o irmão vai beber, sabe o que ele faz? Suja. Quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que a vez pisado com os pés e bebe que a vez turvado com os pés. Por isso, assim lhes diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo julgarei entre ovelhas gordas e ovelhas magras, visto que com o lado e com o ombro dás empurrões, e com os chifres impelis as fracas, até as espalhardes fora. Eu livrarei as minhas ovelhas, para que já não sirvam de rapina. Julgarei entre ovelhas e ovelhas. Sabe disso? Ovelha brigando com ovelha, dando empurrão, dando chifre, colocando para fora quem deveria ficar dentro. O que é isso, gente? O que é isso, amado? Já cansei de pregar aqui. A nossa briga não é um contra o outro. A nossa briga não é contra carne e sangue, mas contra principado e potestade de demônio. Deus viu
as ovelhas se acotovelando, dando empurrão, dando chifrado. Eu falei, que é isso, gente? A gente tem que mudar. A gente tem que mudar, mano. A gente tem que mudar, olhar para o nosso coração e mudar. Olha a misericórdia do Senhor, amado. Eu vou terminar. Grupo de louvor, por gentileza. Olha o que Deus vai fazer pela sua misericórdia. É uma profecia falando de Jesus, amado. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse. Deus está falando, eu vou levantar um só pastor. Chega de liderança humana, chega de organização humana, chega de sabedoria humana, chega de fundamentos humanos, terreno, chega. Eu vou levantar um único pastor, e ele apacentará o meu povo. Precisamos e devemos ser cuidados por Jesus, amado. Por isso eu não estou falando que não deve ter pastor, não é isso, por favor. Mas nós, como ovelha, devemos analisar se o nosso pastor é bíblico ou não, se tem fruto de justiça ou não, se nós, como ovelha, temos fruto ou não, para que a gente seja pastoreado por Ele, cuidado por Ele, guiado por Ele. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Jesus Cristo disse: todo que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Todo que o Pai me deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que eu encontrar as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-lo-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvem de escuridão. Você viu como é que foi a chuva de tarde, amado? Chuva tensa. Para sair de casa foi difícil. A sombrinha não dava conta. A gente saía de casa para chegar até a garagem. A sombrinha, a gente foi rápido. Ficamos ali, abrigados, afugentados, acuados pela chuva. As ovelhas fazem isso. Elas procuram algum tipo de abrigo para fugir do dia de nuvem ou do dia de escuridão. Aí Deus está falando: tirá-los-ei dos povos, ou seja, vou tirar eles do mundo e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. Apacento-los-ei nos montes de Israel. Ou seja, ele vai começar a dizer àqueles que saíram da sua presença por causa dos escândalos, dos crimes, porque de fato ficaram, mas irmãos, horrorizados e falaram: nunca mais eu piso na igreja, nunca mais eu piso no lugar chamado igreja. Não, eu fui ferido, magoado, abusado, roubado. Não, eu prefiro ficar no mundo. Mas Deus, pela sua misericórdia, Ele vai trazer as suas ovelhas. Aleluia! Glória a Deus. Junto às correntes, todos os lugares habitados da terra, apacenta-los de bons pastos, nos altos montes de Israel será a sua pastagem, deitar-se-ão ali em boa pastagem, e terão bom pasto nos montes de Israel.
as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida eu buscarei, a desgarrada eu tornarei a trazer. A quebrada eu vou ligar, a enferma eu fortalecerei. Mas a gorda e a forte eu destruirei, abençoá-lo-ei com justiça. O que quer dizer, igreja? Ovelha gorda e forte é a ovelha que só se alimenta e não faz nada, mano. Não faz nada. 10 anos de igreja, não faz nada, não se interessa com nada, não se envolve com nada. Para quê? Para que tanto conhecimento? Para que saber de tanta doutrina? Se não faz nada, não se envolve com nada, não participa com nada e critica tudo e todos. Farei com elas aliança de paz, acabarei com as bestas feras. Esses homens são bestas feras, amado. Dá vergonha, dá vergonha. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques delas, nos lugares ao redor do meu alteiro. Farei bênção, farei descer a chuva em seu tempo, serão chuvas de bênção. Ou seja, eu vou tirar o tempo ruim, a tempestade, a adversidade. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras em sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as falhas do seu jugo, e as livrar das mãos dos que escravizavam. Já não servirão de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as comerão, e habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante. Levantar-lhe-eis plantação memorável, nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, o seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas dos meus pastos, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor, o Deus de Israel. Deus vai acabar com essa bandidagem, amado. Deus vai tirar essa bandidagem dos púlpitos, dos altares, e Deus será o pastor da sua igreja. Ele estabelecerá um bom pasto, ele nos colocará no solteiro, nos montes de Israel. A fraca ele vai fortalecer, a perdida ele vai buscar. Ele é Deus, amado. Ele não dorme, nem cochila. Ele é o Santo de Israel. E operando ele, ninguém pode impedir. Deus não está dormindo, tá? Deus não está dormindo. Ou se arrepende do pecado, ele vai levantar a tua saia. Deus não está dormindo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que se encontra no pecado, arrependa-se e creia no Evangelho. Vamos parar com a brincadeira. Vamos ser crentes de verdade, amado. Vamos levar a sério o Evangelho. Vamos ser homem, vamos ser mulher. Vamos assumir aquilo que a gente assumiu diante do céu e da terra. Se votamos, temos que cumprir. Chega, irmão. Chega 2026. Chega. Chega. Vamos amar o Senhor com verdade. Vamos ser fiéis. Eu não estou pregando perfeição não, porque eu não sou. Eu estou pregando seriedade, transparência, verdade. Não acumular com o mal. Amar as coisas do céu. Amar a Deus. Submeter a palavra de Deus como deve ser. Não suja a água do outro não. Dá empurrão no outro não. Dá chifre não, não é bode não, é ovelha. É ovelha. Ele é o nosso pastor.